Meus irmãos, iniciando como preparação para a nossa oração inicial, vamos ler umas palavras da Carta ao Leitor, de Emmanuel, no prefácio do livro 50 anos depois. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê esta história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia, observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, reunindo numa escola de Jesus Cristo espiritual, que se reúne por pensamentos e sentimentos, queremos louvar-te o nome e pedir, Senhor, que na beatitude do coração puro, do coração limpo, exemplifiquemos com aquela doce criatura que foi Célia Lúcius, que nos dá oportunidade de exemplificar para todos como devemos fazer para purificar os nossos corações. Fica conosco, Senhor, e abra-nos também a consciência para as explicações desta manhã. Assim seja. Meus irmãos, na sequência das bem-aventuranças, hoje, imediatamente após a beatitude da misericórdia, vem a beatitude, a felicidade, a felicitação, a alegria da pureza de coração. E recordando a unidade das bem-aventuranças, elas são um corpo indivisível e tem uma sequência necessária. Essa ordem das bem-aventuranças é uma ordem real e necessária para que nós as compreendamos na sua execuidade, na sua forma de ser praticada, de ser entendida e ser praticada por nós. E, evidentemente, que o primeiro comentário sobre a pureza de coração é que não estão aqui constituídos os espíritos puros, o que seria quase que uma inobservância do próprio mandamento, porque como ser espírito puro se todos nós sabemos que a humanidade é uma humanidade de espíritos imperfeitos? Então, qual a razoabilidade desse mandamento para nós que somos imperfeitos? A razoabilidade é que é possível, é razoável, é prático e é necessário que nós façamos um trabalho de purificação dos nossos corações. Quando nós chegamos nessa sexta bem-aventurança, nós
conseguimos compreender que essa sequência tem uma lógica divina e que, para purificar nosso coração, é necessário que nós tenhamos feito todo o exercício, toda a conscientização, para que sejamos um pouco mais humildes, aceitando muitas vezes as humilhações da vida, para que nós saibamos verter lágrimas de arrependimento, reconhecendo que sempre o consolo está presente, para que nós amansemos o nosso caráter, renunciando às reações da impulsividade, renunciando às reações instintivas que ainda existem dentro de nós. Então é um trabalho diário, um trabalho psicológico, que nós não nos conformemos com o mundo em suas injustiças e tenhamos sede, fome e sede para que a Terra seja um planeta justo e contribuamos com todas as causas de justiça. Proclamemos a justiça de Deus no mundo, na humanidade, para que a humanidade viva uma condição de justiça, de uma vida digna para todas as pessoas. Tenhamos a consciência da dor do outro. Sintamos em nosso coração a miséria de alguém. A misericórdia, a compaixão é uma sintonia da dor do outro dentro de nós. Olhar com olhar de compaixão, sentir, imaginar, tentar pôr-se no lugar de, fechar os olhos e sentir-se como o outro está se sentindo no momento da dor. Não fugir à experiência dessa imaginação, porque é ela que vai abrir o nosso coração para receber também a misericórdia de Deus. Então, ser misericordioso é um ambiente espiritual para receber a misericórdia de Deus, da qual nós somos todos necessitados. Como aquele cego que dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Cada vez ele gritava mais alto, e Jesus teve misericórdia deles. Para então nós iniciarmos lentamente um processo de limpeza do vaso do nosso coração. E nós sabemos que o próprio coração físico, ele é feito de vasos. Ele tem 2 aurículas e 2 ventrículos. E eles são congruentes nas suas vibrações. Enquanto um vibra aqui, o outro recebe e vibra depois, e o outro recebe aqui, e esse aqui vibra depois. Então, essa simultaneidade, essa sincronicidade dos movimentos desses vasos, que são também um processo de purificação, porque o sangue chega com gás carbônico, é levado aos pulmões, para que os pulmões, aspirando o oxigênio, renovem, para que o vaso limpo do coração espalhe o sangue arterial para todas as células.
Então, assim também, o vaso do nosso coração espiritual, ele precisa ser limpo para que ele possa produzir, como Jesus disse à mulher samaritana, que de seu coração jorrariam rios de água viva. Para isso nós precisamos purificá-lo. Então, esse que purifica, que limpa, que tira as impurezas, os resíduos, as memórias. Quantas memórias desnecessárias! Como é bom tirar memórias negativas de nossos corações, porque as mágoas são feitas das memórias, e essas nódoas desses ressentimentos, eles tornam o vaso sujo. E um vaso do coração enodoado pela mágoa, ele não está puro. Se esse vaso, ele estiver enodoado com sujidades de memórias negativas, ele vai fazer, por uma conexão invisível, com que a visão diminua o campo. Todos sabemos que o nosso campo visual, ele tem por volta de 180 graus. Eu, nesse momento aqui, eu estou vendo com o canto desse olho a minha mão se mexer. Nesse canto aqui, eu estou vendo aqui também, porque é uma visão lateral. Nós não temos um campo de visão maior do que 180, como o do coelho, por exemplo, é maior que 180, porque ele é um animal tão frágil, tão vulnerável, que ele precisa de um campo de visão muito grande para que ele possa, não seja presa de alguém, de algum predador que esteja atrás dele. Ele consegue ver e fugir, porque ele é rápido. Então ele tem os elementos necessários para a manutenção da sua espécie, que é um excelente campo de visão e rapidez nos seus músculos, agilidade, presteza, diligência, está sempre preparado. Mas o nosso campo de visão, uma vez que nós permitamos que essas memórias, que nós alimentemos, porque a memória precisa ser alimentada, né? Se eu não releio o livro 50 anos depois, todo ano, como meu pai nos ensinou a fazer, possivelmente eu vou esquecer vários detalhes. Então eu não alimentei as boas memórias. Mas se eu vou vasculhar elementos de dor, de mágoas, de ressentimentos, eu vou ativar essas memórias. Por isso que nós devemos sempre pedir a alguém que está desfiando aquele rosário de lamentações, de lamúria, uma pessoa muito carregada de emoções pesadas, não dizer, fulano, para de falar isso, pare. Não é assim que nós devemos tratar uma pessoa lamurienta. Nós devemos introduzir no diálogo um elemento que vai evocar de sua memória uma coisa boa. Então ela está só desfiando aquelas lamentações, aquelas murmurações pesadas, do qual está sujo o seu coração. E com o coração sujo, o campo de visão reduz. Não só reduz o campo de visão, como distorce. Então há uma mistura de um glaucoma espiritual com uma miopia espiritual.
duas doenças sérias da visão, de perda da capacidade e da acuidade da visão, da amplitude, da capacidade e da acuidade da visão espiritual, por causa daquela nódoa grossa que está, aquela lama que está dentro do coração, por uma conexão neural espiritual, aquilo afeta os nervos ópticos espirituais, a retina espiritual. Então, nós vemos, né, além desse encadeamento das beatitudes, o fato de que uma é consequência da outra. O texto grego de bem-aventurados os puros de coração, ele usa a palavra cátaros, que significa limpo. Então, uma outra forma de nós dizermos essa bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm limpo o coração. Então, os que têm limpo, não é que ele está limpo, é aqueles que limpam seu coração. E é tão interessante hoje que nós temos exemplos que as pessoas começam a apagar coisas dos seus celulares ou dos seus computadores. Deixa eu fazer uma limpeza, que não está funcionando. Então tem que fazer uma limpeza. Se a pessoa não sabe apagar, pede a alguém, um filho, um sobrinho, um neto, alguém mais jovem, que é mais habilitado, dá uma limpeza no meu celular. Então ele vai apagar. Posso apagar isso aqui? E essas fotos, todas, milhares de fotos, o que faz? Como que eu não quero que você apague nada disso. Sim, fulano, mas para limpar, eu vou ter que tirar daqui, porque está ocupando uma área enorme e está dificultando o celular de funcionar. A gente faz isso aqui e ele fica na nuvem, fica lá afastado, lá longe. Na hora que você precisar, ele vem. Aí o celular vai ficar bom? Vai ficar bom. E é isso que Jesus nos pede. As mágoas que estão em nosso coração, as memórias, os ressentimentos. O que é ressentimento? É um sentimento pensado de novo. Ressentido, sentido, ressentido. Então, a ativação desse padrão mental, que nós tiremos do coração e façamos uma entrega. Senhor Jesus, aqui está os meus sentimentos e aqui estão os meus sentimentos e os meus ressentimentos. Aqui estão minhas mágoas, aqui estão as dores, aqui estão os meus traumas, aqui estão as pessoas que me feriram. E o que Jesus vai dizer? Abençoe-as, abençoe todas essas pessoas, abençoe todos esses fatos. Na sua oração, abençoe o fato de você ter sido humilhado. Na sua oração, abençoe a pessoa que te humilhou, porque aquilo foi um fator de admoestação, de clarificação do meu coração. Através da primeira bem-aventurança, eu estou alcançando a sexta. Então, ser humilhado me tornou um pouco mais humilde. Se eu, através desse estado de fera ferida, eu feri outros também, eu devo me arrepender. E para eu me arrepender, eu preciso chorar de arrependimento, vertendo essas lágrimas
o consolo vem. Nós temos dois consoladores. Jesus é o Consolador, e Ele nos deu um outro Consolador. Eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Então nós temos dois Consoladores. E se nós continuarmos nessa trajetória, nós vamos precisar tirar a raiva. Então nós vamos ficar mais mansos. Nós vamos ficar mais mansos uns com os outros. Nós vamos ficar mais mansos com a natureza. Porque essa natureza, a terra é a natureza. Nós precisamos ver Deus na natureza. Deus está na natureza. No livro A Grande Síntese, tem uma oração que inicia assim: adoro-te. Adoro-te. Incompreensível, incomensurável Deus do universo. Adoro-te ainda quando a tua palavra é dor. Porque essa dor purifica o meu coração. É uma oração muito linda. E ele vê Deus em tudo, em toda a natureza. Vejo-te nas tempestades, vejo nos rios, vejo nos animais. Como São Francisco via Deus em tudo. Por quê? Porque o coração era puro. O coração puro limpa a visão. Tira as distorções, limpa as lentes que distorcem, aumenta o campo de visão. Porque o nosso campo de visão está deteriorado, ele está carcomido, ele está escavado, como a doença glaucoma faz, um escavamento na visão. Então a pureza é limpeza. Então estamos vendo, bem-aventurados, nós já vimos, felizes, abençoados, beatificados. É um caminho de santificação. Beatificação é um caminho de santificação. Inclusive no processo da Igreja Católica, primeiro torna as pessoas beatos, quer dizer, felizes espiritualmente, para depois entrar a santificação. Então a beatificação é um caminho da santificação. Então nós nos tornarmos beatos pela purificação, nós estamos santificando. Então isso aí é a primeira palavra. Puro é aquele que limpa. Puro não é o perfeito, é o que quer tornar-se perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, mas primeiro precisamos ter a consciência do pecado. Primeiro precisamos ser convencidos do pecado, porque Jesus nos convence do pecado. Ninguém convence a Jesus de pecado, mas Ele nos convence de pecado. Então essa consciência é um alargamento do nosso campo de visão. E quanto mais nós nos reconhecemos deficientes, tanto mais deveremos empenhar esforços para a nossa limpeza interior. Quanto mais limpos interiormente, mais acuidade de visão espiritual nós vamos ter, até chegarmos ao ponto, como está na promessa do coração limpo, de ver a Deus. Como nós vamos ver a Deus? Tentando ver a Deus em tudo e em todos. Deus está em tudo. Tudo que existe foi feito por Ele. E nada do que existe sem Ele foi feito. Então Ele é a causa primária
de todas as coisas. Então, bem-aventurados os puros. Aumenta o campo de visão. Sim, nós vamos ver que desde o profeta Isaías, ele já nos aconselhava esse processo de limpeza, como se nós estivéssemos fazendo uma retirada de arquivos velhos, arquivos, nossa, isso aqui está caído, vamos tirar. Nossa, isso aqui está fazendo o que aqui? Só está atrapalhando. E esse programa eu não uso mais, tira. E esse aqui também não uso, e esse joguinho eu não uso mais, tira. Nossa, agora está funcionando perfeitamente. Então diz Isaías no capítulo 1, versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Ele incorporava o pensamento de Jesus. Isaías era amigo de Jesus antes de Jesus, mas ele já dizia o que Jesus diria depois. Então os meus olhos são os olhos de Jesus. Tirar a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, porque não existe nada, não existe nenhum ato, nenhum pensamento, nenhum sentimento nosso que não esteja diante da cosmovisão de Jesus. Ele vê tudo, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele é onipresente, ele está em tudo, e ele é onipotente, ele pode tudo. Porque a fé nossa muitas vezes é vacilante, e nós falamos como aquele pai do filho epilético: se podes, cura o meu filho. E Jesus respondeu ele: se podes, reticenciou, se podes, tudo é possível àquele que crê. Então, o pai fala: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Somos nós, fé vacilante, uma fé que não se sustenta na hora da adversidade, na hora da tribulação, na hora dos ventos e das tempestades. Então, como nós vamos fazer isso? Purificando, tirando as memórias. Quando foram minhas humilhações? Quando foram as minhas perdas? Que nós chamamos de perdas, porque como nessa época da humanidade, com essa doença se espalhando, as pessoas: eu tive perdas. Sim, nós respeitamos, mas é preciso que quem teve as perdas se liberte e as entregue a Jesus. É a resolução natural do luto. As lágrimas limpando o nosso coração e entregando a Deus. Foi isso a vida de Célia Lúcio, foi toda assim. Ela sempre reservou em seu coração um lugar para gratidão. Ela sempre foi grata a todos, até aqueles que a prejudicaram. Ela era grata porque aquilo abria mais seu campo de visão, ela limpava mais seu coração, porque ela tirava aquelas mágoas, entregava a Jesus, ela conversava com Jesus e abençoava todas as pessoas que a prejudicaram. Então esse ato de abençoar quem nos prejudica nos liberta do vínculo que nos enlameia a alma. A bênção, a oração pelos que nos maltratam, perseguem, caluniam, humilham, a oração por eles, abençoá-los na oração, vai ser um trabalho de limpeza espiritual. E nessa limpeza espiritual, nós vamos então percebendo realidades que nós não tínhamos visto. Nossa, agora que eu fui perceber isso. Por quê? Porque a nossa visão estava reduzida, nosso campo de visão, a nossa acuidade estava baixa.
Então melhorou a nossa capacidade, a nossa acuidade visual e espiritual. Então passamos a perceber mais as coisas. E aí, com essa acuidade espiritual, a gente tem mais compaixão, a gente tem mais humildade, a gente tem mais pureza. A gente consegue ver Deus nas coisas, né? Tem um gatinho, uma gatinha que chegou na nossa casa logo no começo da pandemia, pequenininha. Aí Rosane, Juliana, as crianças chamaram ela de Bela. Eu falei assim, não, o nome dela vai ser Corona, porque ela chegou na pandemia. Até hoje eu chamo ela de Corona. E eu brigo com ela, falo com ela rispidamente, mas não é assim o tratamento. A gatinha, ela é carinhosa, mimosa, ela vem na minha perna, começa a se arrastar, né? Sai daí, Corona. Não é assim que tem que falar. Eu estou falando comigo mesmo, não é assim que tem que falar com a gatinha. E ela é bela, sim. Ela é muito dengosa, muito meiga. Então, se nós vemos Deus na natureza, na beleza das plantas, nas orquídeas, Rosane está fazendo um canteirinho de orquídeas, suspensa no muro, elas estão ficando lindas, elas estão abrindo, cada dia abre mais. Então Deus está em tudo, Deus está na beleza das coisas, mas está na dor também, principalmente na dor que nós entregamos para Ele, porque Ele nos lava, Jesus mesmo nos lava. Ele quis lavar os seus discípulos todos. Pedro não quis ser lavado por Jesus, os pés. É o símbolo de onde a gente está fixado no mundo, são os pés. É o que nos une ao mundo, é o pé. Então que Jesus quer lavar a nossa fixação com os terrenos, terráqueos. E Pedro não quis. Jesus disse, se não deixar eu te lavar, não traz parte comigo, porque não vai ter o coração puro. Você não vai se purificar, você vai ficar limpo. Ah, Senhor, então eu quero, mas me lava inteiro, né? Sempre exagerado, sempre mudança de um polo para outro em segundos. Então, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Aprender a fazer o bem é exercitar a empatia, exercitar a caridade. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer porque eu não estou sentindo, só vale se sentir. Errado. Tem que fazer sem sentir, para que aquilo vire um movimento espontâneo. Um dia ele precisa ser feito sem espontaneidade, porque está ordenado que nós tenhamos pena do outro. Então desenvolvamos essa estratégia de tentar entrar no outro. Para desenvolver a caridade, tem que exercitar a misericórdia primeiro. E são através dos atos caridosos que se dá a limpeza. Não é outro caminho que nós limpamos, não é só apagar as memórias e deixar aquele vaso vazio. Ele tem que ser cheio o quê? De caridade, de amor, de atos de caridade. Porque mesmo se nós façamos as caridades, nós não seremos caridosos. Mesmo que nós tenhamos atos de bondade, nós não seremos bons. Mas são atos que vão se tornar um padrão da nossa vida. Então isso vai modificar o nosso coração e vai amplificar a nossa visão. E quanto mais visão nós tenhamos, nós vamos ver Deus em tudo, porque a nossa visão vai ser pura. Nós não teremos olhos de malícia. Tem pessoas que veem maldade em tudo. Se vê alguém fazendo uma distribuição, ele está fazendo distribuição porque ele quer aparecer, botou lá na rede social dele. Não é isso. Abençoemos essa pessoa que fez o que nós não fizemos.
esse pessoal faz isso para conquistar isso, para aparecer aquilo. Não tem importância. Tem um livro de Anne Besant que ela diz que todos os atos que geram benefícios, se eles foram feitos por vaidade, é claro que o benefício, o retorno, o karma, o bom karma daquilo vai ser menor do que aquele que faz com amor. Mas a filantropia, ela tem um resultado para a alma, é menor do que o verdadeiro caridoso, porque quem diz quais são os requisitos para transformar a filantropia em caridade é Paulo, na epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13. Ali tem os pré-requisitos necessários para que as filantropias se tornem verdadeiramente ações de caridade. Então, respeitai a justiça, repreendei o opressor. Se nós estamos diante de alguém que está sendo injusto, nós precisamos falar. Jesus, quando recebeu um tapa, ele abriu a consciência do guarda, do soldado. Se eu fiz mal, dá testemunho do mal. Mas se eu fiz bem, por que isso? Por que essa violência? Então, abrir a consciência, repreender um filho, quando um filho nos trata com ingratidão, nós temos que falar. Não, você não deveria ter falado assim com seu pai, com a sua mãe. Então, é uma repreensão válida. Na hora não funciona não, mas é uma semente. É uma semente. Sem violência, sem gritaria, sem perda de paciência. Olha, o que você fez não foi correto, não foi bom. Toda vez que meu pai falou isso comigo, todas as vezes que ele falava, aquilo me doía. Nunca ficou sem resultado. Meu pai e minha mãe, os dois foram pontuais. Meu pai mais, minha mãe é mais compassiva. Não que meu pai não seja compassivo, mas ele ia no ponto, ele era educador, ele era disciplinador. Ele ia, você fez errado. Não é assim. Não é assim que se faz. Defendei o direito dos órfãos, dos pequenos do mundo. É a parábola do juízo final. Deus está neles, Jesus está neles. Mas Senhor, quando que eu te vi nu e te vesti? Quando que eu te vi com fome e te dei de comer? Quanta gente com fome hoje, gente. Quanta gente agora, que tinha uma multidão aqui na frente da escola. Tinha uma multidão. Então, dar de comer a eles é Jesus. Jesus está neles, Deus está neles. Então, purificando o coração, nós estamos vendo a Deus, porque ver a face de Deus ninguém vê, está escrito, acho que eu não anotei, que ninguém vê a Deus, mas nós podemos ver a Deus vendo a Jesus. Então, o coração puro melhora a nossa capacidade visual. Então, vamos ver Jesus através do conhecimento, porque ver é conhecer. Então, quando há amplitude de visão espiritual, há amplitude de consciência também, porque a consciência é o que nós conhecemos. Então, ver é conhecer. Verão a Deus é conhecerão a Deus, e Ele nos conhecerá. Tem um salmo que diz assim: o burro reconhece o seu dono, o jumento reconhece o seu possuidor, mas esse povo não conhece o seu Deus. Acho que foi Isaías que disse isso. Não é salmo, não, é Isaías. Então,
Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida sem buscar conhecer a Deus, sem buscar ver a Deus, e só há uma forma de conhecer, de ver, é que nós façamos esse lento trabalho de nos tornarmos mais agradecidos na hora da humilhação, de nos aceitar o sofrimento como uma hora de arrependimento. Então toda dor, ela é um sinal de que existe alguma coisa para você se arrepender. Chorou? Chorou por quê? Porque eu perdi fulano. Certo. Mas o que aquela agudeza da dor pode trazer em seu benefício? Nada. Eu estou no luto, eu perdi. Tem um benefício sim. Alguma coisa dentro de você amadureceu para ser extirpada. E não há melhor hora para dor, para reconciliações, do que em momentos de luto. Muitas pessoas se reconciliaram sem troca de palavra nenhuma naquela visitação do velório. É lógico que existem pessoas histéricas que gritam, que não querem ver fulano, mas essas são pessoas assim, infantis espiritualmente. As pessoas que já atingiram uma certa maturidade, mas que têm aquela ferida na alma, quando elas veem aquela pessoa que está ali compartilhando com ela um momento de dor, elas aceitam o abraço. E muitas vezes é um abraço demorado, talvez mais demorado do que os dos amigos verdadeiros, porque é um abraço de perdão, de mútuo perdão. Então não há melhor momento para o perdão e para a conciliação do que o momento do choro, porque a lágrima, quem nos consola nessa hora é Jesus, é o Consolador, é o Espírito de verdade, aquele que consola. Então o Espírito de verdade, ele chega dentro de nós e nos purifica. Essa trindade de que a igreja diz, Deus, Cristo e Espírito Santo, é uma forma de entender muito interessante, porque todas são formas de apresentação de Deus. Deus está no Filho, né? Ele falou com Filipe: Filipe, como você me fala, mostra-nos o Pai? Eu estou o tempo todo com vocês, quem vê a mim vê ao Pai. Então Filipe despertou. Paulo diz: Jesus é a imagem visível do Deus invisível, se não me engano, aos Colossenses. É Ele que é a nossa imagem. Então, a concepção dessa trindade é alguma coisa de muito conforto também, porque dentro dela está aquele que nos conforta. Mas é nos conforta, nos consolando, nos mimando, não. É nos consolando, porque o Consolador é o que nos dá a consciência dos nossos erros, dos nossos desvios, das nossas deficiências. Consolação é abertura de visão. E quando nós abrimos a visão, a primeira coisa que nós vemos são as sujidades da nossa alma. Então, quanto mais puro, mais visão. Quanto mais visão, mais autopercepção. Que nós não temos que ter visão para olhar o que tem nos outros, não. Nós temos para olhar dentro de nós mesmos. Aquilo que Carlos Drummond de Andrade chamou a mais dangerosíssima viagem. É aquela viagem da introspecção, que nós vemos, nossa, eu só posso ver isso agora porque minha acuidade visual aumentou. Eu não estava vendo que eu era tão deficiente assim, mas eu sou. Então, assim, essa percepção, isso vai fazendo de nós alguém que está purificando o seu coração. Então, o choro de arrependimento, ele é um consolo. Esse é o verdadeiro consolo.
Consequentemente, esse Espírito de Deus, esse Espírito Santo, esse Espírito Consolador, esse Espírito de verdade habitando dentro de nós, melhorando a nossa consciência, ele vai também melhorar a consciência corporal, porque nós temos que ter consciência corporal. Eu lembro que eu tinha um tio, irmão da minha mãe, Davi, que ele dizia para a gente sentar, fechar os olhos, respirar e sentir cada parte do corpo sem mexer essa parte do corpo. Ele dizia que isso é consciência corporal. Nós precisamos ter esse senso da consciência corporal numa meditação muito lenta e muito demorada. Por quê? Porque nessa meditação lenta, reconhecendo cada pedacinho, nós podemos não só meditar na importância deles, como também na utilidade deles, em que eles podem ser úteis a alguém. E na consciência corporal, nós podemos chegar àquele fruto desse Espírito de verdade, chamado os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, é o Consolador, é o outro Consolador. Então, a presença dele dentro de nós faz com que as sementes de Jesus frutifiquem. As sementes são as palavras de Jesus. A semente é a palavra de Jesus. Ele explica isso na parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Então, a palavra santa é a semente. Quando nós amadurecemos espiritualmente, nós nos reconhecemos, temos consciência de nós mesmos, não só do corpo, mas consciência espiritual, nós podemos então exercer o que se chama de domínio próprio. É o nono fruto do Espírito Santo, do Espírito de verdade, do Consolador dentro de nós. São 9 frutos, esse é o nono. A temperança, também chamado domínio próprio. Através do domínio próprio, nós podemos controlar o nosso lado impulsivo, explosivo e temperamental, de variações de humor, de irritabilidade. É um trabalho, não é uma coisa, sim, a partir de hoje eu vou fazer mais isso, não. Não é fazer essa promessa vã, não é promessa vã. Então é consciência de que o processo de purificação do coração vem através da aquisição da mansidão. E o que é a mansidão? É exercitar o domínio próprio, a temperança nas pequenas coisas, para depois conseguir nas grandes coisas. Então, não respondermos, contarmos até 10, usarmos a água, acho que é a água da paciência, né? Não engole, deixa a água aqui. Estamos discutindo com alguém, bebe um pouco d'água e não engole. É a melhor forma de conversar um problema complicado é com a água na boca. A água da paz, lembrei. Que Chico tinha receitado e a pessoa saiu procurando em Leopoldo, não achou. Tem água da paz? Não. Tem água da paz? Não. Aí foi a Belo Horizonte, foi nas farmácias, aí tem água da paz? Não conheço não. Água da paz. Aqui tem de água de Lindóia, tem isso, tem aquilo, Caldas Novas, não sei mais de onde, mas água da paz não tem não. É essa. É a melhor forma de ter uma discussão de relacionamento, que os casais chamam de DR. Bota a água da paz e deixa o outro falar. Quanto mais a pessoa está quieta, mais o outro vai falando, até que a falta de alimentação da ira vai dispersar a ira, vai diminuir a ira. E o resultado vai ser bom, né?
Então isso aí é a aquisição de domínio próprio. A água da paz nos ensina a ter domínio próprio. A empatia e a cognição social. Nós temos consciência do que está acontecendo. Nós não podemos dizer assim: esse negócio de pandemia é vontade de Deus. Não é não. Deus não quer pandemia nenhuma. A pandemia é resultado das ações da destruição do meio ambiente. É quando a gente está chupando um chiclete, faz assim com o chiclete, ó. Cospe o chiclete longe. Uma vez eu fiz isso aqui na escola. Eu estava com o chiclete na boca, cuspi. Aí nosso amigo Ronaldo, saudade do nosso amigo Ronaldo, ele falou assim: Flávio, não faça isso não. Por quê? Para não sujar? Não é para não sujar não. É que os pardaizinhos, quando vê uma bolinha de chiclete, eles mordem. Eles engolem aquilo ali e eles morrem. Então um chiclete no chão está matando a natureza, está desequilibrando o ecossistema. E todas as coisas que nós fazemos, produção, né? Produzir papel demais e jogar papel fora, né? São árvores, isso aqui é árvore, né? Isso aí que faz eclodirem esses vírus, esses retrovírus, adenovírus, coronavírus. São vários tipos, né, de vírus. Eles são vírus da natureza. Eles foram acordados por nós, porque nós não amamos a terra, não respeitamos a terra, não amaciamos a terra. Evidentemente não estamos herdando a terra, estamos perdendo a terra, porque só os mansos que herdam, só os mansos que tratam a terra com carinho, que não destroem tudo. Então eles herdam, porque eles tratam com carinho. Quem merece é quem ama, não é quem não ama não. Quem não ama não vai ficar na terra, porque não gosta da terra, trata a terra com maldade, só pensa na produção, e aumentou o PIB, e não sei o que, e o PIB. Aí, como disse Maria da Conceição Tavares, ninguém come PIB, a pessoa come comida. O que é aumentar o PIB e não distribuir isso em forma de alimentos? Matar a fome de quem tem fome. O que quer dizer? O PIB do Brasil aumentou. Ora, que hipocrisia, que cinismo. O povo vendo no supermercado tudo aumentando e o PIB aumentou. Ora, isso faz, sabe o quê? Isso desperta, sabe o quê? O que diz Asaf, que é aquele cantor de Davi, no Salmo 73, que é chamado Salmo de Asaf, um dos salmos de Asaf. Ele fala da angústia de quem vê a iniquidade crescer e deixa o seu amor esfriar. De tanto se multiplicar a injustiça, o amor de muitos esfriará. Então, diz ele no Salmo 73, que ele tinha inveja, por vezes ele era dominado pela inveja dos ímpios, dos maldosos, dos iníquos, dos injustos, porque eles prosperam. Os iníquos, os ímpios prosperam. Eles não têm atribulações, eles não têm preocupação, eles são ricos, são poderosos, não tem que preocupar não. A preocupação dele é só ver quanto que deu o PIB, quanto que deu a bolsa, quanto que deu isso, quanto que deu aquilo. Eles não se fadigam e têm mais saúde, sim. Eles têm planos de saúde top de linha, têm hospitais maravilhosos. Eles não se fadigam, eles têm empregados para fazer tudo. Eles são orgulhosos e violentos. Eles falam com dureza. Agora tem muita gente falando com dureza, com maldade, com crueldade. E estão falando abertamente. Estão falando, é isso mesmo, vocês são isso, vocês são isso, vocês são inferiores, vocês são isso, vocês são raça ruim. Tem muita gente falando abertamente, sem medo nenhum. Está tudo liberado, né? Tudo liberado. E Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Então os chefes dão um mau exemplo, e a população toda
segue o mau exemplo dos chefes. Chefes ruins, né? Chefes maus, iníquos, injustos. Eles atribuem a si mesmos os céus e querem dominar a terra. Eles têm os corações cheios de maldade e maquinação. Maquinação é aquele trabalho de premeditação, é aquele requinte de crueldade. Eles têm a admiração e a bajulação do povo, que crê em tudo o que eles dizem. É uma espécie de fascinação. Isso aqui, gente, não é nenhum discurso político atual, não. Isso aqui é o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Podem ler, Salmo 73. Essas pessoas, esses poderosos, injustos, maldosos, cruéis, eles são admirados, são fascinados. As pessoas pensam que eles são mitos, acreditam mais neles do que em Jesus. Fulano disse isso, então é isso que vale. E as pessoas defendem com unhas e dentes, gritam e perdem os amigos para defender esses poderosos aqui. Por isso que Asaf disse que às vezes ver isso tudo acontecer, a iniquidade crescer, às vezes ele perdia a fé e o amor. Essas pessoas não cogitam do poder de Deus, elas nem pensam, elas estão tão bem, pensa não. Ninguém pensa em providência divina. A providência divina está no banco. A providência divina é o cartão de crédito. Eles confiam mais na Visa do que em Deus. Eles confiam mais no Credit Card do que em Deus. Eles confiam naquele que disse para Jesus assim: tudo isso pode ser seu, se prostrado me adorares. É isso que as propagandas dos cartões vêm assim: você pode ter tudo, desde que você adore a Mamon. Que quem faz esses cartões chama Mamon. É que esses que não cogitam de Deus adoram Mamon. Eles enriquecem sempre. E aí Asaf pergunta: limpei o meu coração em vão? É um salmo de angústia diante de tanta injustiça. Eu aconselho todos a lerem esse salmo, porque é um salmo atualíssimo. E depois ele conclui que não, que a presença de Deus está dentro dele. Então, ver Deus. Então, quem que não vê Deus em nada? O impuro, o malicioso, que tudo ele coloca maldade. O avarento, porque a avareza impede ele de perceber a dor de alguém. Um avarento nunca vai ter empatia. Ele pode sentar aqueles bares, aqueles restaurantes luxuosos que botam as mesas na calçada. Então eles podem sentar ali, pedir uma refeição super suculenta e ver as crianças às vezes andando. As crianças no Rio de Janeiro, isso é muito comum. Os restaurantes ocupando as calçadas e as crianças famintas na rua. E eles comem com maior tranquilidade. Eles dizem assim: tio, tem um pouquinho? Aí ele fala para o garçom: bota essas crianças para fora daqui, está me importunando. Quando não tira um pedaço de carne gordurosa e joga assim, como se fosse um pombinho, como se fosse um cachorrinho. O lascivo não consegue ver Deus, porque ele vê tudo um objeto de prazer para ele, um prazer sensual para ele. O violento, a pessoa que é raivosa, o orgulhoso, o egocêntrico, ele só vê ele e os seus, não consegue ver mais nada. O astucioso, esse que maquina, o astucioso é o que maquina.
Astúcia é a capacidade de premeditar tudo. As jogadas deles são com 3, 4 jogadas de antecedência. Então ninguém consegue pegar um astucioso. Ele consegue pegar todo mundo, porque ele tem uma percepção avançada. Mas ele só vê aquelas coisas, ele não consegue ver Deus em nada. Ele só vê oportunidades para ele ganhar alguma coisa. Pois estas disposições ofuscam a lente do coração. Como o homem comum pode ver os reis e os poderosos? Então tem gente que antigamente a gente saía de Campos e, por exemplo, ia para Copacabana, assim. Sabe quem que eu vi? Eu vi artista tal. Você viu? Eu vi. Nossa, a pessoa viu, né? Naquela época antiga, quem viam os reis, assim, eu entrei na sala do rei, eu vi o rei, né? Tem gente que vai a Brasília, nossa, eu estive com o presidente, vai a Roma, eu vi o Papa, eu vi ele ali em carne e osso, né? Eu vi, porque quando o Papa João Paulo II veio ao Rio, acho que em 82, eu ainda estudava lá. Eu vi ele passando no Aterro do Flamengo, vi ele indo para o aeroporto, eu estudava no Fundão, eu vi ele passando pelo FRJ lá. E ele passou assim, né, acenando naquele Papa móvel, né? Eu vi Chico várias vezes, vi. Então, ver a Deus não pode usar estratégia como a gente usa estratégia para ver as pessoas aqui, né? Os ídolos, artistas, as fãs fazem estrepulias para vê-los, né? Sobem, escalam prédios pelo lado de fora para conseguir chegar numa varanda para ver os artistas, os ídolos, né? Pessoas que se ferem, pessoas que morrem por causa da tentativa de ver um artista, um ídolo seu, né? Por quê? Porque eles querem ver para ter o prazer. E como nós podemos ter o prazer de ver a Deus? Purificando os nossos sentimentos. Então não são estratégias materiais, são estratégias espirituais, né? Eu queria ter trazido o Adoro-te. Eu posso pegar aqui rapidinho. O Adoro-te, onde que ele vê Deus? Oração a Deus. Adoro-te, Deus de todas as religiões, de todos os corações, vértice em que se fundem todas as divisões humanas, unidade absoluta em que se recompõe na ordem o infinito, a multiplicidade, o relativo. Tu és o amor que sustenta. Conhecer-te cada vez melhor é o anseio dos bons. Conhecer-te para cada vez mais amar-te é o sonho. Amar-te para sempre mais intensamente viver, tornando a achar-te e voltando a ti. É irresistível o impulso de sua vida. Mas não é essa. Achei aqui. Essa é do Livrosistema. Essa aqui é da grande síntese, ó. Adoro-te, recôndito eu do universo, alma do todo, meu Pai e Pai de todas as coisas, minha respiração e respiração de todas as coisas. Adoro-te, indestrutível essência, sempre presente no espaço, no tempo e além no infinito. Pai, amo-te mesmo quando tua respiração é dor, porque tua dor é amor. Mesmo quando tua lei é esforço, porque o esforço que tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. Procuro-te no âmago onde tu estás e de onde me atrais. Sinto-te no infinito que não atinjo e de onde me chamas.
Não te vejo e, no entanto, ofuscas-me com tua luz. Não te ouço, mas sinto o tom de tua voz. Não sei onde estás, mas encontro-te a cada passo e esqueço-te. Célio Lúcio, por exemplo, viu Jesus, viu Deus em tudo, em todas as pessoas. Eu não vou poder continuar, porque realmente atingimos já o nosso tempo e o que eu havia preparado não pôde, mas são três recomendações. O Salmo 73, o Adoro-te, de A Grande Síntese, porque eu já vi que tem outro, e os 50 anos depois, para que nós tenhamos assim, uma dimensão de alguém, um exemplo de alguém que fez um trabalho de purificação do seu coração, e com essa purificação conseguiu ver a Deus nas coisas, ver a Deus nas pessoas, ver a Deus até naqueles que a prejudicaram, que a humilharam, que a maltrataram, que a caluniaram, que a trataram com dureza, com frieza, com crueldade. Ela viu Deus em tudo. É isso que a pureza de coração faz. Os olhos são puros, olhos de pureza, veem Deus em tudo, em todas as coisas. Então, meus irmãos, vamos encerrar agradecendo a Deus essas reflexões, e o pedido está das 3 leituras que eu recomendo nesta manhã: do Salmo 73, Salmo de Asaf, a oração do livro A Grande Síntese, Adoro-te, recôndito eu do universo, começa assim. E o livro que nós temos que ler no mês de junho, nós estamos abrindo o mês de junho, que é os 50 anos depois. Vamos fazer a nossa oração. Deus Santo, Pai nosso e nosso amigo, a Ti elevamos, Senhor, nossos pobres corações ainda maculados de sujidades de nossas memórias, de nossos fracassos, de nossas impiedades, de nossas ignorâncias da lei. Que Ele possa, Senhor, ser objeto da nossa atenção, para que o limpemos a cada dia com os nossos esforços, com a Tua bondade, com a Tua presença do Teu Espírito de verdade dentro de nós, para que possamos ter a temperança e amansar o nosso espírito, purificar o nosso coração, ver-te, Senhor, em todas as coisas, em todas as pessoas, em toda a natureza, amar a terra, afagar a terra. Portanto, Senhor, te agradecemos e pedimos que fiques conosco, porque somos teus filhinhos, carentes e necessitados, ingratos e iníquos, mas que querem, Senhor, com todas as forças de nossa alma, queremos conhecer-te, queremos ver-te, agora e sempre. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de Jesus Cristo, nossos benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã.